Senhor seja... agora sim. Agora sim. Paz do Senhor seja com todos, amém? Glória a Deus. Deixa eu pedir uma coisa para você. Quantos vieram aqui nesta noite com o coração aberto para receber a palavra do Senhor? Diga glória a Deus. Nós estamos aqui hoje na quinta-feira e nós sabemos que toda quinta-feira nós temos a nossa exposição bíblica. Ó, vou ruim de novo. Ruim de novo. Então me dá um outro microfone então. Amém? Opa, agora voltou. Glória a Deus. Todas as quintas-feiras aqui no MAP nós temos a nossa exposição bíblica e nós começamos neste mês de outubro a falar acerca das fortalezas, de destruição das fortalezas. Diga, existem fortalezas. Diga bem alto, diga, existem fortalezas que precisam cair na minha vida. Amém? Eu quero pedir a todos, pessoal lá do fundo, vem todo mundo para cá, já começa a tomar o assento, já começa a vir para cá. Amém? Eu queria pedir a você para pegar a palavra de Deus. Eu fundo para mim, por favor, César. Pega a palavra de Deus, por favor. Amém? A partir de agora nós não vamos mais conversar, não vamos mais andar pela igreja. Isso. Quem veio aqui para adorar o Senhor, diga glória a Deus. Você veio para adorar o Senhor e eu tenho certeza que você já está adorando através dos louvores. Mas a adoração, ela não consiste apenas em nós para com Deus. Mas a adoração também consiste em Deus para conosco. Amém, amados? Quando você louva, você está apresentando a tua adoração a Deus. Diga assim comigo, quando eu louvo. Mas pode ser melhor, igreja. Vamos lá, diga, quando eu louvo, eu apresento a minha adoração ao Senhor. Só que quando você vem à igreja, quando você louva, você tem que estar disposto a adorar, mas também a ouvir. Você precisa estar disposto a adorar e também a receber. Amém? Diga assim comigo, um relacionamento. Diga bem, gente, pessoal daí do fundo, por favor. Eu estou falando aqui, o pessoal do fundo, por favor. A partir de agora, chega de conversa, vamos vir para cá. Diga assim comigo, relacionamento. Relacionamento são duas pessoas. Amém? Relacionamento são duas pessoas. É ida e vinda. Amém? É eu falar com Deus e Deus falar comigo. É eu buscar a Deus e Deus se manifestar a mim. É eu colocar diante de Deus as minhas lutas, as minhas dificuldades e o Senhor ministrar o teu coração. Amém? Então quando você vem à igreja você louva. O teu louvor é você com Deus. Mas o momento de você estar aqui, o momento da palavra, é o momento que Deus vai ministrar o seu coração. É o momento que Deus vai falar com você. Amém? Enquanto isso, César, troca o microfone aqui para mim. Pega a palavra de Deus, por favor. Amém? Coloca de pé, pega a palavra. Não. Ei, som. Efésios no capítulo 6. Se você encontrou, diga glória a Deus. Mas está fraco, diga glória a Deus aí. Meu querido, você pode dar glória a Deus, tá? Posso ouvir um glória a Deus aí? O que a gente não pode é ficar batendo papo. O que a gente não pode é ficar conversando. O que a gente não pode é ficar com conversa paralela. Mas você pode dar glória a Deus aí. Dá glória a Deus bonito para Jesus aí, vai. Aê, glória a Deus. Então vamos lá. Carta aos Efésios, capítulo 6. Veja o que a palavra vai dizer aqui no versículo de número 12. Inclusive esse texto foi o texto que nós usamos na semana passada. Pregamos acerca desse texto na nossa primeira quinta-feira. Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim a palavra. Porque não temos, eu até gostaria que você repetisse comigo, tá? Eu vou ler e você repete após mim. Vamos lá. Porque não temos, vamos lá, com fé, diga. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Então veja que o apóstolo Paulo ele está fazendo uma radiografia de contra quem nós devemos lutar, de contra quem é a nossa guerra, de contra quem é a nossa batalha. Fala para a pessoa que está do teu lado, fala para ela assim, a minha guerra não é contigo. Diga assim para ela, a tua guerra
não é comigo. Amém, amados? A nossa guerra não é contra a carne, a nossa guerra não é contra sangue, é contra principados, potestades. E hoje a gente vai estar conhecendo um pouquinho, porque uma vez que nós estamos falando acerca de fortalezas espirituais, a gente precisa entender quem é que está por detrás destas fortalezas. Quem é que age por detrás dessas fortalezas para trazer aprisionamento para nós? É isso que nós vamos entender. Não há como nós destruirmos as fortalezas se nós não soubermos como essas fortalezas são construídas. Não há como a gente lutar contra essas fortalezas que nos dominam se a gente não souber como elas se apresentam e como elas trabalham em nós. Amém? Então, quando Paulo ele diz esse texto, quando ele fala esta palavra, ele está trazendo uma radiografia do mundo espiritual. Eu vou ler mais uma vez, estamos em Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Coloca a tua mão assim, ó, sobre a tua fronte, fecha os teus olhos e olha assim comigo: Senhor meu Deus. Mas diga isso com autoridade, vamos lá, diga: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, neste momento eu estou aqui na tua casa para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra, para aprender a guerrear no mundo espiritual. Por isso, Senhor, coloque agora a tua mão sobre a minha mão e arranca, tira da minha vida tudo aquilo que bloqueia e que me impede de compreender e receber a tua palavra. Ministra, Senhor, o meu coração nesta noite e que eu saia daqui com total entendimento da tua palavra, para que eu viva as tuas bênçãos. Fala comigo, ensina-me, ministra-me e abençoa-me em nome de Jesus. Continua com os teus olhos fechados. Pai, em nome de Jesus, nós entramos agora aqui, Senhor, neste momento. A tua palavra vai ser pregada, a tua palavra já foi lida. Então, em nome de Jesus, a minha oração é para que neste momento todo impedimento, toda barreira, todo obstáculo caia por terra da vida desta pessoa. Senhor, não permita que nenhuma distração, não permita, Senhor, que nenhum embaraço, não permita que nenhuma situação venha, Senhor, distrair ou afastar esta pessoa, para que ela não compreenda, para que ela não entenda e não receba a tua palavra. Fala conosco neste lugar e nos abençoe poderosamente. É o que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, Jesus? Vamos aplaudir então mais uma vez bem forte ao Senhor. Aplauda bem forte a Ele nesta hora, amém? Isso. Tome o teu assento, por favor. Você pode dar glória a Deus, tá? Dá glória a Deus aí. Aí, glória a Deus. Isso aí você pode dar glória. Mas agora preste atenção. Olhe para cá para você compreender. Para nós podermos entrar a fundo nas revelações de hoje, nas revelações dessa palavra, eu preciso recapitular um detalhe muito importante que inclusive nós pregamos na semana passada. E nós usamos esse mesmo texto, essa mesma palavra descrita aqui pelo apóstolo Paulo, aonde ele nos revela a identidade daqueles contra quem lutamos. Inclusive na semana passada nós falamos acerca disso. Todo mundo sabe que a nossa luta não é contra a carne. Todo mundo sabe que a nossa luta não é contra o sangue. Mas muitos de nós não sabemos contra quem de fato lutamos, porque muitas pessoas acham que as suas batalhas, as suas lutas são apenas contra o diabo, apenas contra Satanás. E não. Existem outros espíritos, existem outros seres celestiais, outros seres espirituais que guerreiam constantemente contra a nossa vida, que guerreia constantemente contra o nosso entendimento, que guerreia constantemente contra o nosso trabalho, contra tudo o que fazemos na intenção de nos impedir de avançar. Então, quando Paulo ele dá esse texto, quando ele fala essa palavra, Paulo ele está fazendo, como nós dissemos agora há pouco, uma radiografia daqueles que estão por detrás das fortalezas que precisam ser destruídas. Existem fortalezas que precisam ser destruídas na vida de todos nós. Todos nós
Existem fortalezas que precisam cair. Todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, temos fortalezas, lugares em que o inimigo ele causa resistência. E é quando nós entendemos contra quem lutamos, é que vamos saber que armas usaremos. É quando nós sabemos contra quem lutamos, que saberemos como proceder e como agir nessas batalhas. É como nós dissemos, a nossa luta, ela não é carnal, mas ela é uma luta espiritual. A nossa luta não é só contra Satanás, não é contra o diabo. Apesar de Satanás ele ser o orquestrador, apesar de Satanás ele ser a cabeça pensante do mal. Pastor, quem é que está por detrás de toda a dominação maligna? Claro, é Satanás. Mas apesar dele ser aquele que ordena, e ele ser aquele que coordena o império das trevas, Satanás não trabalha sozinho. Eu quero que você repita isso comigo. Diga, Satanás, vamos lá, vamos participar. Diga, Satanás não trabalha sozinho. Existe uma rede de cooperação que durante 24 horas por dia direciona os seus esforços, gastam os seus recursos para que se cumpra aquela palavra que está escrita lá em João capítulo 10, versículo 10. Que o ladrão veio para matar, para roubar e para destruir. Então essa rede de cooperação trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que esta palavra, para que este intento se cumpra. E essa rede, apesar de real, é uma rede que ninguém vê, amém? Apesar dessa rede de cooperação ela ser real, a grande maioria das pessoas não sabe como ela age. As pessoas não veem os espíritos trabalhando, elas não veem aonde os espíritos trabalham. Eles operam nas sombras. Os espíritos malignos que trabalham contra a nossa vida, eles trabalham nas sombras, ou seja, eles não deixam rastros. E essa é a razão principal dele ter tanto sucesso. Por que o inimigo ele consegue ter tanto sucesso na vida de muitas pessoas? Porque por ele ser um ser espiritual, por ele não ser visível aos olhos naturais, ele consegue manipular as pessoas. Existe um poeta francês chamado Charles Baudelaire, nascido no século de número 19, século 19, ele disse o seguinte, que o maior truque já realizado pelo diabo foi convencer as pessoas de que ele não existe. Então esse poeta francês, ele vai dizer, o maior truque, a maior estratégia do diabo foi conseguir convencer a humanidade de que ele não existe. Porque é nesse pensamento de que o diabo não existe, é que os principados, é que as potestades, elas agem livremente na vida das pessoas. É nessa ideia que as pessoas têm de que, essa história de diabo, não existe diabo, não existe inferno. É justamente nesse pensamento que os espíritos malignos trabalham no oculto, trabalham nas sombras e destroem a vida de pessoas. Porque enquanto a pessoa está dizendo, isso aí não existe, o casamento dela está sendo destruído. A vida financeira dela, a vida profissional, a vida familiar dela está sendo destruída. Isso aí não existe. É nesse papo de que o diabo não existe, é que o não tem nada a ver, acaba ganhando um espaço na vida de tanta gente, inclusive na vida de crente. Essa história de que não tem nada a ver, é você subestimar aquele que se levanta contra nós todos os dias. E na vida de muitos crentes, na vida de muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus, o nada a ver encontrou um espaço. Por quê? Porque as pessoas sabem que o diabo existe, as pessoas sabem que o império das trevas é real, mas elas não levam a coisa a sério. Uma vez que nós descobrimos quem são, uma vez que nós descobrimos como eles agem, e principalmente como eles atacam, fica muito mais fácil para nós nos defendermos das hostes espirituais. Uma vez que a gente sabe como é que o inimigo trabalha, como é que essa rede maligna trabalha, fica muito mais fácil para a gente se defender e consequentemente atacar. Glória a Deus, amados. Deus ele não quer que você viva só se defendendo.
mas Deus quer que você avance. Você pode levantar a mão e receber isso em nome de Jesus? Deus quer que você avance em nome de Jesus, amém? Deus quer que você avance na tua vida profissional, na tua vida familiar, na tua vida financeira. Deus, Ele quer te tirar da estagnação, mas como é que você vai avançar contra o inimigo que você não vê e que muitas das vezes você até acha que não existe? Como é que você vai avançar contra um inimigo que trabalha nas sombras e que muitas das vezes você acha que ele não está por trás de nada? Então, entendimento, conhecimento é fundamental. Diga comigo, entendimento, conhecimento é fundamental. Efésios 6,12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra, número 1, diga bem alto, principados. Diga bem alto, principados. Número 2, diga potestades. Número 3, diga príncipes das trevas desse século. E número 4, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, segundo Paulo, aqui está a identidade daqueles que são os responsáveis por nos atraírem, por construírem fortalezas que nos prendem. E aqui está também a identidade dos responsáveis por nos manterem presos. Então os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século e as hostes espirituais da maldade, eles são os responsáveis por nos atrair para o mal, por construírem fortalezas e por nos manterem cativos, presos nestas fortalezas. Então repita comigo, principados, é para você nunca mais esquecer, diga principados, potestades, príncipes das trevas e hostes da maldade. Glória a Deus, amados. Principados e potestades. Quem são, pastor? Os principados e as potestades, eles são sinônimo de poder, de autoridade, de governo e de domínio. Então, quando você ouve falar na Bíblia, ou quando você ouve o termo principado, potestade, até porque não existem apenas principados e potestades malignas, mas quando você ouve o termo principados e potestades, você está automaticamente subentendendo que eles estão ligados a poder, autoridade, governo e domínio. Então nós podemos dizer que principados e potestades são dominações. Dominações que podem dominar, que podem reger o mundo físico, como também pode reger o mundo espiritual. E essas dominações, elas operam tanto para o bem como para o mal. Então um principado, ele pode servir para o bem ou para o mal. Uma potestade, ela pode trabalhar para o bem ou para o mal. E principados e potestades, eles podem ser espirituais e eles podem ser naturais. Pastor, e qual é a diferença de um para o outro? Qual é a diferença entre potestades e principados? A diferença é que enquanto as potestades, presta atenção nisso, enquanto as potestades, pela autoridade, executam o poder, então, potestades executam poder. Diga, potestades executam poder. Enquanto as potestades exercem o domínio, enquanto elas executam o poder, os principados legalizam, oficializam. Os principados legitimam o poder das potestades. Então, os principados são aqueles que dão legalidade, autoridade, para que as potestades trabalhem, para que as potestades ajam. Eu vou te dar um exemplo comum, um exemplo do nosso cotidiano para você entender. É como um policial. A força policial, ela tem autoridade. Glória a Deus, querido. Amém?
A força policial, ela tem autoridade. Ou seja, a força policial, ela é como uma potestade que tem legalidade. Ela tem autorização para cumprir a lei. Então, se eu parar ali no meio da rua, e os carros estiverem vindo, e eu pegar um apito e disser assim, ó, para, o camarada vai passar por cima de mim. Por quê? Porque ele vai dizer, quem é você para me fazer parar? Você pega um apito, bota na boca e me manda parar? Vou parar nada. Ele passa em cima de mim. Por quê? Porque eu não tenho poder. Eu não tenho autoridade sobre aquela pessoa ou sobre aquela jurisdição. Agora, um policial fardado, ele chega aí e faz assim, todo mundo para. Glória a Deus, queridos. Amém? Por que todo mundo para? Por que se o policial levantar a voz, todo mundo baixa? Por quê? Porque a autoridade está sobre o poder policial. Porém, a autoridade da polícia, ela é legitimada por quem? Pelo principado do governo do estado. Glória a Deus, amados. Então é o principado do governador do estado, no nosso caso aqui é o Rio de Janeiro. Então é o principado do governador, o principado do governo, que vai dar autoridade para que a força policial exerça sobre a população o poder de trazer a lei e a ordem. Quem está entendendo, pastor, diga glória a Deus. A mesma coisa no âmbito nacional. Nós temos 3 forças armadas. Nós temos a Marinha, nós temos o Exército, nós temos a Aeronáutica. E as 3 forças armadas que nós temos, elas têm o quê? Autonomia para controlar e defender todo o nosso território nacional. Então a Marinha tem autoridade no mar, a Aeronáutica tem autoridade nos céus, e o Exército ele tem autoridade na terra. Ele tem autoridade, ele tem o poder, eles exercem o poder sobre todo o território nacional. Porém, essa autoridade, ela é legitimada por quem? Pelo principado do chefe do executivo, que é o presidente da república. Então, o chefe do executivo é o principado que dá autoridade, legalidade, que legitima o poder das forças armadas para que elas possam controlar o território daquele país. Então vamos traduzir, em outras palavras, os principados. Agora vamos trazer para o lado espiritual. Os principados dentro de um território, ou seja, dentro de um casamento, dentro da família, dentro da vida sentimental, dentro da vida financeira de alguém, os principados, dentro da sua área de domínio, o que eles fazem? Eles dão legalidade, eles dão autorização para quem? Para as potestades agirem. Então a pessoa está lá, deu uma brecha, o que acontece? O principado entra ali na vida dela. Aí aquele principado que controla a vida dela, que controla aquela área da vida dela, que controla aquele território, o que aquele principado faz? Ele dá legalidade, ele dá autorização, ele legitima que potestades comecem a agir na vida familiar, no casamento, na vida financeira, em todas as áreas da vida daquela pessoa. Então as potestades, elas são legitimadas pelo principado, que se estabelece pela brecha. Repita assim comigo, potestades, repita bem alto isso, diga, potestades são regidas por principado. Repete mais uma vez, potestades são regidas por principados. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo comum. Existe um principado, existe uma dominação instalada na vida sentimental de uma pessoa. Existe um principado ali, né? Seja por conta de pecados não confessados, seja por conta de maldições hereditárias, não importa. Um principado se instalou ali na vida da pessoa. Uma vez que esse principado está ativo,
uma vez que esse principado ele está operante na vida de alguém, automaticamente acontece o quê? Esse principado permite que potestades, através das fortalezas, diga glória a Deus. Olha por que a gente tem que entrar em detalhes. Então os principados autorizam que as potestades venham, e essas potestades, através das fortalezas, eles não apenas dominam sobre nós, mas escravizam a pessoa. Aí a pessoa nunca consegue se relacionar, a pessoa nunca consegue ser feliz. Por quê? Porque existe um principado ali que está regendo. Por causa de uma legalidade, um principado se instaurou. Aquele principado deu autoridade, deu legitimidade para que potestades comecem a agir. Aí as potestades começam a atacar a cabeça da pessoa, a pessoa começa a ter um monte de pensamento errado. A pessoa começa a ter um monte de ideias erradas. Está tudo bem, de repente do nada a pessoa surta. Aí a pessoa começa a colocar tudo a perder. Ela nunca consegue ser feliz com ninguém. Por quê? Porque existe uma dominação, existe um principado que, liberando potestades, agem na vida dessa pessoa. Foi como nós falamos a semana passada. Qual é o objetivo básico de uma fortaleza? Uma fortaleza, ela é construída para quê? Primeiro, para marcar território, para dizer, ó, aqui tem dono. Quando alguém constrói uma fortaleza, constrói para quê? Para dizer, ó, aqui você não entra, porque esse lugar tem dono. Então qual é o objetivo da fortaleza? Primeiro, marcar território. É dizer que aqui tem dono, tem domínio. E ao mesmo tempo, a fortaleza estando ali, ela mantém aquele território ocupado debaixo do domínio do seu conquistador. Então se eu não tenho Jesus na minha vida, se eu não tenho o Espírito Santo na minha vida, se eu não sirvo ao Senhor, os meus pecados, eles vão abrindo brechas por onde principados se instauram. Principados que levam a pessoa a beber, principados que controlam aquele território, levando a pessoa a fazer tudo aquilo que é mal, a cheirar, a roubar, a se prostituir. Aquele principado é a dominação sobre ela. E aquele principado legitima, dá legitimidade para que essas potestades ajam. E aí as potestades, elas criam fortalezas dentro da pessoa, e nós vamos aprender ainda, ao decorrer dessas mensagens, que fortalezas são essas. Então essas potestades, elas vão levantando fortalezas. E aí a pessoa, ela não consegue se livrar, ela não consegue se soltar. Quem está entendendo, pastor, até aqui? Glória a Deus, mas estou sendo claro, amém? E assim como os principados, e assim como as potestades, de maneira semelhante, agem também os príncipes das trevas desse século. Repita comigo, príncipes das trevas deste século. E também agem as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Cada um tem o seu papel. Cada um exerce uma função. Para quê? Para que aquele território, e quem é o território? O território sou eu. O território é você. O território é o meu coração, o território é a minha mente. Então todos eles trabalham, cada um na sua função, mas com o único propósito de nos manter presos, de nos manter retidos, de não permitir que venhamos viver aquilo que Deus ele tem para nós. O que é que Deus ele tem para você, meu querido? Ele tem para você aquilo que é bom, perfeito e agradável. Amém? Então quando você olha para o território do teu casamento, o que Deus tem para a tua vida no teu casamento? Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é perfeito e tudo aquilo que é agradável. Glória a Deus, amados. Quando a gente olha para a nossa vida financeira, o que Deus tem para nós na nossa vida financeira? Aquilo que é bom, perfeito e agradável. Mas por que a gente não vive aquilo que Deus tem? Por que a gente não usufrui, muitas das vezes, daquilo que Deus ele tem para nós? Porque os nossos pecados, as nossas desobediências e inclinações acabam abrindo brechas, por onde, ao invés de Deus agir e trabalhar, é o diabo, através dos principados, que legitimam potestades,
para nos prenderem, para nos destruírem e para nos derrubarem. Deus ele está trazendo você aqui, Ele está te dando a oportunidade de ouvir essa palavra, para você entender que aquilo que você vive hoje não é nada comparado àquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Aquilo que os teus olhos não viram, aquilo que os teus ouvidos não ouviram, são as coisas que Deus ele tem preparado. Você sabe o que significa isso? Você sabe o que significa Deus ter preparado para mim aquilo que os meus olhos não viram? Significa o seguinte, que aquilo que Deus tem para você viver na tua vida familiar, é algo que você nunca viu em lugar nenhum. Deus tem exclusividade de bênção para a tua vida. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Aquilo que Deus tem para a tua vida financeira é algo que ninguém vive. Deus ele tem para você. Deus tem exclusividade para o teu casamento. Deus tem exclusividade para a tua família. Deus tem exclusividade para todas as áreas da tua vida. Mas entenda, meu querido, entenda, minha querida, como é que eu vou viver a exclusividade de Deus? Se o meu território, se a minha mente, se o meu coração, se a minha vida está dominada pelo mal, está dominada por potestades, por fortalezas do inferno que não me permitem ser livres. Então, assim como as potestades, assim como os principados, nós temos também os príncipes das trevas, e também nós temos as hostes espirituais da maldade. Pastor, e qual é o papel deles? Qual é o papel dos príncipes deste século? E qual é o papel das hostes espirituais da maldade? Vamos lá. O que são os príncipes das trevas deste século? Os príncipes das trevas, eles são a alta hierarquia de demônios que lideram principados. Então os príncipes das trevas são aqueles que dominam os principados. Repita comigo, diga os príncipes. Diga bem alto, diga os príncipes das trevas são aqueles que lideram principados. São a autoridade dentro de um principado. Olha como é que a coisa é organizada. Eu vou te dar um exemplo básico na Bíblia para você entender. Uma certa feita, Jesus estava num determinado lugar, estava pregando, estava orando. E de repente vai chegar um pai. E esse pai vai correndo para cima de Jesus e ele vai dizer assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu tenho meu filho. E o meu filho ele é lunático, meu filho tem um problema. Porque de vez em quando meu filho ele se taca no fogo e se queima. De vez em quando meu filho se taca na água e se afoga. Ele se taca no fogo, ele se taca na água. Eu estou vendo a hora dele morrer. E aí o que eu fiz? Eu peguei o meu filho e eu trouxe o meu filho para os teus discípulos, na intenção de que os teus discípulos o libertassem. Mas quando chegou lá, eles não puderam fazer nada. Então aquele homem desesperado, ele vai levar o seu filho até os discípulos. Discípulos esses que já haviam recebido autoridade para expulsar demônio. Discípulos esses que já haviam recebido autoridade espiritual para curar os enfermos. Mas quando aquele pai chegou com o seu filho, mesmo os discípulos tendo autoridade para expulsar demônio, para curar o enfermo, eles não conseguiram. E vai ser aí que Jesus ele vai trazer uma explicação muito tremenda, muito profunda para nós. Abra comigo Mateus capítulo 17, vamos ver aqui. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 17. Olha o que a palavra diz aqui. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 17. Ele vai dizer assim, vamos ler a partir do versículo 17 também. Mateus 17, verso 17 diz assim: E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui, traz o menino aqui. E repreendeu Jesus o demônio. Diga glória a Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Meu irmão, não importa se é principado, não importa se é potestade, não importa se é o rei do inferno, não importa quão grande seja, quando chega diante de Jesus tem que cair por terra. Quando chega diante de Jesus tem que se prostrar diante do nome de Jesus. Todo
todo joelho se dobra e toda língua confessa. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Não existe mal que não se dobre diante do nome de Jesus. Mas aquele pai levou o seu filho aos discípulos e eles não puderam. E aí Jesus vai trazer a explicação. Verso 18: e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então, olha o versículo 18. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Senhor, conta para nós, por que a gente não pôde expulsar? O Senhor não nos deu autoridade para repreender todo espírito maligno? O Senhor não deu autoridade para nós curarmos os enfermos? Por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus lhe disse: sabe por que vocês não conseguiram? Por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Repita comigo o verso 21. Diga bem alto: mas esta casta, diga bem alto, esta casta não se expulsa, senão por oração e jejum. Glória a Deus. Então veja que apesar dos discípulos aqui, agora presta atenção, pastor, apesar de nesse momento eles já terem recebido autoridade para curar enfermos e expulsar demônios, os demônios, os discípulos, eles ficaram sem entender isso aqui. Eles ficaram sem entender o porquê deles terem autoridade, mas não terem conseguido resolver aquele problema. Aí Jesus explica. Vocês não conseguiram resolver, sabe por quê? Porque esse demônio aqui, ou seja, esta casta, esta categoria, esse tipo, essa hierarquia de demônio aqui, só sai com jejum e oração. Glória a Deus, igreja. Olha o que Jesus está expondo para nós aqui. O que Jesus está mostrando para a gente aqui? Jesus aqui está nos mostrando a realidade da organização e da hierarquia que existe no mundo espiritual e no reino das trevas. Jesus aqui está mostrando o seguinte: o reino das trevas não é bagunçado. O reino das trevas, ele é organizado. Queridos, e nessa noite, a gente não está aqui para exaltar Satanás, não. Mas a gente precisa entender, a gente precisa aprender para poder se levantar. Posso ouvir glória a Deus aí, amado? Não dá para você vencer um inimigo que você não entende. Não dá para você vencer o inimigo que você não conhece. E Jesus está dizendo aqui: amados, o mundo espiritual não é brincadeira, entenda isso. Olha aqui para mim. Por detrás de um adultério, por detrás do suicídio, por detrás de muitas doenças, existem centenas e milhares de demônios trabalhando no invisível, para destruir a vida da pessoa, para destruir o trabalho da pessoa, para levar a pessoa para a cama, para destruir a pessoa, para levar a pessoa para a morte, para destruir a família. Existem demônios que trabalham constantemente, construindo fortalezas para te fazer pensar que não tem nada a ver. Os demônios, eles trabalham, eles constroem fortalezas para quê? Para fazer você acreditar: não, mas não é tanto assim não, pastor. Que isso? Isso é coisa de gente bitolada, pastor. Isso aí é coisa de gente fanática. Esse pensamento nada mais é do que um reflexo das fortalezas que os demônios constroem. Porque se eu entender que isso é coisa de gente bitolada, se eu acreditar que isso é coisa de gente fanática, sabe o que vai acontecer? Ele vai continuar prevalecendo. Eu vou continuar preso. Eu vou estar vindo da igreja e vou estar prostituindo. Eu vou estar vindo da igreja e vou estar adulterando. Eu vou estar vindo da igreja e vou estar mentindo. E eu nunca vou conseguir viver aquela plenitude.
eu nunca vou conseguir viver aquela exclusividade que a gente falou aqui agora há pouco. Queridos, por detrás das tragédias que acontecem na vida do ser humano, não é só pensamento negativo, não é só falta de sorte, não é só azar, não. Existem principados, existem potestades, existem príncipes das trevas que controlam esses principados e que trabalham para que a gente ache que isso aí é coisa normal. Através dos principados, através dos seus príncipes e através das potestades, existem demônios todos os dias, construindo fortalezas, para fazer a gente acreditar que viver na miséria é uma coisa normal. Não, isso aí é a economia, é o país que está assim mesmo, isso é coisa normal. Os demônios, eles vão construindo fortalezas, para fazer você acreditar que separação é coisa da vida, que adultério é uma solução. Não, ele te traiu, então trai ele também, porque chumbo trocado não dói. E aí você vai ouvindo essas balelas, você vai ouvindo esses venenos e você vai acreditando nisso. E a fortaleza, ao invés de ser quebrada, ela vai se fortificando, ela vai se levantando, ela vai se robustecendo. E daqui a pouquinho você não consegue se livrar. Daqui a pouco a tua vida se acabou no vício. Daqui a pouco a tua vida financeira acabou, tua vida profissional foi quebrada, daqui a pouquinho o teu casamento está destruído. Mas nessa noite Deus está desmascarando os autores do mal. Levanta a tua mão, abre a tua boca, dá glória a Deus e creia, porque se tu creres, tu verás a glória de Deus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Se você tiver uma fé como de um grão de mostarda, meu filho, a tua vida muda. Diga glória a Deus. Se a tua fé for como de um grão de mostarda, meu filho, a tua vida muda, a história muda. Mesma coisa acontece com as hostes espirituais da maldade. O que são as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais? Eu vou te explicar. As hostes da maldade nos lugares celestiais são seres demoníacos, também de alta patente, de alto escalão, só que eles não habitam em corpos. Diga assim comigo, as hostes espirituais, diga bem alto, diga, as hostes espirituais não habitam em humanos, não. Quem habita em humano é potestade. As hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, o próprio nome está dizendo, eles habitam onde? Em lugares, eles habitam em regiões celestiais, ou seja, eles habitam, eles trabalham, não diretamente na tua vida, mas eles trabalham em regiões espirituais. As hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais são, na verdade, espíritos opositores que são responsáveis por bloquear orações. Quem é que bloqueia as orações? Puxa, pastor, eu tenho orado tanto para Deus fazer, eu tenho orado tanto para Deus agir, eu tenho orado tanto para essa situação melhorar, para esse mal ser quebrado, mas eu oro e parece que a coisa não está acontecendo, eu oro e parece que a coisa não está andando, nada está andando. O que é isso? São as hostes espirituais da maldade, nas regiões celestiais, que estão ali trabalhando para quê? Para que a tua oração não flua, porque esse é o papel deles, eles bloqueiam as orações. Outra coisa que eles fazem, eles mudam o ambiente de um determinado território. Você já sentiu isso? De repente você chegar na casa de uma pessoa, ou de repente não é nem você chegar na casa de uma pessoa, às vezes a companhia de uma pessoa, está tudo bem, de repente a pessoa chega perto de você, você já sente uma coisa estranha. Você chega num determinado lugar e aquele clima muda e a coisa... O que é isso, amados? São as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais que trabalham para quê? Para mudar o ambiente daquele território. Amado, e dentro daquele ambiente você não consegue fluir, você não consegue romper.
Dentro daquele ambiente você ora, você tenta, mas a coisa é difícil, você luta e a coisa não melhora. Por quê? Porque o ambiente, ele está todo preparado para quê? Para conspirar contra você. É assim. Então as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, eles criam resistências, ou seja, eles trabalham nas regiões celestiais, eles trabalham no mundo espiritual para quê? Para criar oposições invisíveis. É coisa que você não vê, mas você sente. Se você tiver um pouco de sensibilidade espiritual, você pode até não ver, mas você sente quando o clima, quando a coisa não está legal. Porque eles trabalham para criar justamente essas oposições. Para quê? Para dificultar o entendimento. Às vezes a pessoa está dentro da igreja. Às vezes a pessoa está num culto como esse, a palavra está vindo, a pessoa ouve a palavra e ela não entende nada. Por quê? Porque existem hostes espirituais que trabalham na vida dela, que guerreiam no mundo espiritual. Para quê? Para que ela entre na igreja, para que ela saia da igreja e nada mude. Ela entra na igreja, ela ouve a palavra, ela concorda, ela sai da igreja e nada muda na vida dela. Por quê? Porque existem hostes espirituais trabalhando nas regiões celestiais. Para quê? Para bloquear o entendimento da pessoa, para dificultar o entendimento, para dificultar a libertação. As hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, eles trabalham para quê? Para que das regiões celestiais sejam criadas resistências no nosso natural. Posso ouvir um glória a Deus aí? Então olha o que acontece. Lá da região espiritual, ele opera e a gente sente. Da região espiritual, a gente sente o reflexo no natural. Olha que coisa forte. Algo espiritual que conspira no meu material. Eu vou te dar 2 exemplos básicos para você entender isso. Primeiro exemplo da atuação das hostes. Primeiro exemplo muito conhecido. Jesus, ele chega para os seus discípulos e ele diz assim, ó, nós vamos atravessar o mar. Porque tem um camarada lá que está possesso de espíritos malignos e eu vou libertar ele. Jesus coloca todos os discípulos no barco e eles vão atravessar. Só que o que diz a palavra? Que quando eles estavam no meio do mar, do nada, o que aconteceu? Você conhece a palavra, fala para mim, o que aconteceu? Uma tempestade. Estava tudo bem, olha aqui, estava tudo bem. O mar estava tranquilo, o clima estava favorável, estava tudo bem. Mas quando Jesus disse, vamos lá libertar ele, a coisa mudou. As hostes começaram a trabalhar. Não, ele não pode. Vamos trabalhar para se opor. Vamos trabalhar para resistir. E diz a palavra que do nada uma grande tempestade começou a se levantar no barco. E as ondas jogavam o barco de um lado para o outro. E os discípulos ficaram desesperados. E eles foram até Jesus. E diz a palavra que quando Jesus ele olhou para aquela tempestade, meu irmão, ele deu uma ordem. O vento se acalmou. Ele deu outra ordem. O mar se acalmou. Houve bonança naquele lugar. E o nome do Senhor foi glorificado. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Uma palavra de Jesus acalma a tempestade. Uma palavra de Jesus desfaz o intento das hostes. Diga glória a Deus. Mas olha como é que a coisa é real. Não, o espiritual não influencia a minha vida, não. Se você continua pensando assim, você está fortalecendo não a tua libertação, a tua restauração, mas as fortalezas que te oprimem. Porque o que são as fortalezas? São lugares espirituais que o inimigo trabalha para quê? Para fazer você acreditar que está tudo bem. Está tudo uma droga, mas você acredita que está tudo bem, que é assim mesmo. Não precisa mudar nada não, está tudo ruindo. Mas você diz que está tudo bem, por quê? Porque fortalezas estão trabalhando. Principados e potestades estão se levantando. Príncipes estão ordenando principados. Hostes espirituais da maldade estão trabalhando nos lugares celestiais para que você não tenha entendimento, para que a tua vida continue do mesmo jeito. Tudo trabalhando para que você não flua. Isso é sério. O segundo exemplo, a oração de Daniel. Amado, se você for no texto, você vai ver. Isso está lá em Daniel, no capítulo 10, a partir do versículo 12. Não vou ler não.
Mas se você for lá no texto, você vai ver. A Bíblia diz que Daniel ele vai jejuar 21 dias, mas no primeiro dia em que Daniel jejuou, desde o primeiro dia, a oração de Daniel foi ouvida. Posso ouvir um glória a Deus aí? Desde o primeiro dia, olha aqui para mim, presta atenção. Desde o primeiro dia o Senhor ouviu a oração de Daniel. Só que a Bíblia diz que por causa de um príncipe da Pérsia, olha aí, ó, os hostes espirituais são territoriais. Então, por causa do príncipe do reino da Pérsia, ou seja, por causa das hostes que habitavam naquele território, aquele anjo mensageiro ficou retido. Aquele anjo mensageiro ficou preso e ele não pôde levar a resposta. Enquanto Miguel, que é um príncipe de patente superior, enquanto Miguel não foi lá, aquele anjo mensageiro não pôde fazer nada. Só que diz a palavra que Miguel foi lá, guerreou, o anjo mensageiro foi e entregou ali a mensagem para Daniel. Só que quando ele chegou diante de Daniel, meu irmão, isso está na Bíblia. Eu não estou, de repente a pessoa está me olhando assim, pastor, mas o senhor está viajando. Pastor, o senhor não está puro não, né? A pessoa que olha assim, de repente, pastor, você não está puro não. Você está inventando uns negócios aí, pastor. Não, isso está na Bíblia, meu irmão. Eu estou te ensinando Bíblia. Quando o anjo chegou diante do Daniel, ele falou, ó, só que tem um detalhe. Eu estou aqui, estou te dando a resposta, mas a guerra não acabou não. Eu estou te dando a resposta aqui, e eu vou voltar para lá, porque a guerra continua. Vamos ver isso aqui comigo? Vamos lá, Daniel, livro do profeta Daniel. Vamos ver isso aqui. Daniel no capítulo de número 10. Olha que coisa tremenda, meu irmão. Daniel capítulo 10. Já estamos caminhando para o fim. Daniel no capítulo 10. Quem encontrou, diga glória a Deus. Olha o que diz aqui a palavra a partir do versículo 12. Daniel capítulo 10, versículo 12 diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, diga comigo, aplicar, diga bem alto, diga aplicar o coração a compreender. Se você não aplicar o teu coração a compreender aquilo que Deus fala, se quando Deus fala você retruca, se quando Deus fala você diz, eu não concordo, se você não aplicar o teu coração a compreender, o que vai ser fortalecido na tua vida serão as fortalezas do inimigo. Olha o que o Senhor está falando, olha o que o anjo está falando para Daniel. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, desde o primeiro dia são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Diga glória a Deus aí, amado. Amado, quando você orar, o anjo vai vir só por causa de você. Quando você abrir a tua boca, o anjo vai vir para guerrear em teu favor. Quando você abrir a tua boca, o anjo do Senhor vai se manifestar para te dar vitória. Mas aplica o teu coração a conhecer. Aplica o teu coração a compreender. Desce da árvore, Zaqueu. Esses dias eu postei um vídeo, uma pregação que a gente fez aqui. Jesus ele só vai entrar quando a gente descer. Enquanto eu não descer, Jesus não vai entrar. Enquanto eu não me quebrantar, a exclusividade e o melhor de Deus não vai vir. Olha o que ele falou aqui, ó. Meu Deus, que coisa tremenda. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas orações. Agora olha o que ele diz no versículo 13. Mas, porém, o príncipe do reino da Pérsia, o que ele fez, igreja? O que ele fez, igreja? Ele me resistiu. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Diga glória a Deus. Ele não está falando de rei humano. Quem são esses reis da Pérsia, igreja? Não são homens. Ele está falando de, pastor? Principados.
está falando de demônios. Só que olha o detalhe, agora, olha o mais tremendo ainda, versículo 20. E ele disse, o anjo continua falando com Daniel, e ele disse: sabes por que eu vim a ti? Você sabe por que eu estou aqui? Sabe por que eu vim a ti? Tu sabe, né? Já te falei. É porque você orou, é porque você inclinou teu coração a entender. Agora, olha o que ele diz: agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Glória a Deus, igreja. Você está entendendo como é que o negócio funciona? Não satisfeito e não tendo conseguido o príncipe da Pérsia, ele vai chamar outro reforço. Olha como é que o inferno trabalha. Olha aqui, eu vou ler de novo. Sabes por que eu vim? Agora você já sabe por que eu vim, já te falei. Agora deixa eu falar uma coisa, deixa eu meter o pé. Preciso ir embora. Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está registrado na escritura da verdade. E ninguém há que me anime, ou seja, não tem ninguém para me ajudar contra aqueles, senão Miguel, o vosso príncipe. Glória a Deus, amado. Então olha o que ele está falando, ó. Agora que você já sabe o que Deus mandou dizer, agora que você já sabe por que eu vim a ti, deixa eu me adiantar e deixa eu ir embora. Porque tem uma peleja lá, e agora a peleja vai ficar maior, porque agora não é só as hostes lá da região da Pérsia, agora também o príncipe da Grécia está vindo junto. Então você vê, queridos, que logo depois de trazer a resposta que o Daniel esperava, o anjo mensageiro vai revelar para o Daniel, não só a batalha espiritual que estava acontecendo, porque olha aqui, Daniel estava vendo alguma coisa, sim ou não? Sim ou não, igreja? Para o Daniel estava tudo normal. A única coisa que estava acontecendo é que ele estava orando e a resposta não estava vindo. Mas para o Daniel, estava tudo normal. Mas teve que o anjo aparecer para dizer para ele, ó, parece que está normal. Mas enquanto você está aqui, Miguel está guerreando contra o príncipe da Pérsia. Miguel está guerreando contra o príncipe da Grécia. Eu vou deixar aqui, isso aqui, o recado de Deus. E eu também vou lá para a peleja. O bicho, enquanto você está aqui, meu irmão, o bicho está pegando e você não está vendo. Glória a Deus, amados. Amém? Então além do Daniel trazer à tona, trazer às claras a batalha espiritual que estava acontecendo, o anjo também vai trazer para ele a necessidade dele voltar para a luta. E por quê? Porque outro principado, outra hoste, mas agora da região da Pérsia, da região da Grécia, estava por vir. Aí eu te faço uma pergunta, e aqui a gente já está caminhando para o fim. Diante disso que eu te ministrei aqui, eu te faço uma pergunta. Por que tudo isso está acontecendo? Por que o demônio da Grécia? Por que o demônio da Pérsia? Por que Miguel teve que descer para poder guerrear? E por que está vendo essa batalha espiritual? Sabe por quê? Tudo isso estava acontecendo. Sabe por quê? Porque Daniel resolveu orar e jejuar durante 21 dias. Olha o que a tua oração, o que o teu jejum, o que a tua vida alicerçada com Deus, olha o que a tua vida santa com Deus causa no mundo espiritual. Para o Daniel, ele só orou, ele estava jejuando. Mas olha o que estava acontecendo no mundo espiritual. Aquela batalha estava acontecendo porque Daniel estava se posicionando, orando e jejuando e inclinando o seu coração a conhecer o Senhor. Os demônios não queriam, o diabo não queria, os principados, as potestades, as hostes espirituais não queriam. Mas quando o homem se posiciona, Deus o garante. Quando o homem se posiciona na terra, Deus garante nas regiões celestiais a nossa vitória. Nesta noite Deus
está dizendo: se posiciona na terra, e Deus vai declarar vitória no céu. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, amado. Quando você se posiciona na terra, quando você se posiciona na terra, Deus garante no céu. Diga glória a Deus. Tudo isso estava acontecendo porque Daniel estava jejuando e orando. Aí a gente lembra de Jesus. O que Jesus disse para os discípulos lá em Mateus 17, 21? Essa casta de demônios não sai por qualquer coisa. Só sai como? Com jejum e... Agora vem cá. Daniel orou e jejuou, o demônio caiu por terra. Jesus está falando que oração e jejum derruba o demônio. Por que você não ora? Por que você não jejua? Se o bicho está pegando na tua casa, na tua família, na tua vida financeira, na tua vida profissional, na tua saúde, por que você não jejua? Sabe por quê? Porque existem fortalezas que te convencem de que não é bem assim, de que não precisa tanto, de que isso é coisa de bitolado. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para nós, amados? Sabe o que Jesus está dizendo quando essa casta de demônios só sai por jejum e oração? Ele está dizendo: essa casta de demônios, ela pode até ser grande, essa categoria de demônios, ela pode até ser forte, eles até podem ser de alta patente, mas contra o teu jejum, contra a tua oração, contra uma vida posicionada com Deus, não tem principado, não tem potestade, não tem hoste e nem tem príncipe que fique de pé. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, amado. Quando você se posiciona, os demônios caem contra o teu jejum e contra a tua oração, contra uma vida inclinada a conhecer. Contra isso, os demônios, eles vão bater em retirada. Quando você se posiciona em um caminho, diz a palavra, por 7 caminhos eles fugirão de você. Contra um caminho virão contra você, mas por 7 caminhos eles fugirão de vós. Por 7 caminhos eles fugirão da tua casa. Por 7 caminhos eles fugirão da tua saúde. Eles fugirão da tua vida financeira. Por 7 caminhos eles fugirão do teu casamento. Por 7 caminhos eles fugirão da tua vida sentimental. Por 7 caminhos eles fugirão de ti. Amém, amados? Quando eu me posiciono no caminho, diga comigo, quando eu me posiciono no caminho, por 7 caminhos, eles fogem de mim. Amém? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Queridos, é assim que você se colocar de pé, eu quero pedir a você que feche os teus olhos. Você crê que neste lugar